O fascínio universal pelos anjos transcende os séculos, entrelaçando-se nas tramas complexas da consciência humana e emergindo como figuras místicas que atravessam fronteiras culturais. Sua presença é ubíqua, encontrada em narrativas diversas que se estendem por culturas, religiões, obras literárias, reflexões filosóficas e práticas esotéricas. A própria palavra anjo carrega uma carga de significado profundamente conectada à comunicação entre o divino e o terreno. Originando-se do grego angelos, que por sua vez traduz o hebraico malak, ela encapsula a essência de um mensageiro, um intermediário entre Deus e a humanidade. Essa função transcende as barreiras linguísticas e culturais, revelando uma aspiração humana comum de estabelecer conexões com o transcendental. A presença constante dos anjos nas escrituras, mitologias e textos sagrados destaca sua versatilidade como símbolos espirituais. Eles são mensageiros celestiais, não apenas portadores de informações, mas também catalisadores de significados mais profundos sobre a existência, a moralidade e a conexão com o divino. Ao percorrer as páginas da história, encontramos anjos tecendo suas asas através de obras fundamentais da literatura, como Dante Alighieri em sua Divina Comédia, onde os anjos desempenham papéis fundamentais nas jornadas espirituais dos personagens. Além disso, os anjos habitam as filosofias antigas e contemporâneas, servindo como pontos de reflexão sobre a natureza do bem e do mal, do sagrado e do profano. A fascinação universal pelos anjos, portanto, não é apenas estética, mas uma busca humana por transcendência e compreensão mais profunda. Essas entidades místicas ressoam nas mentes e corações das pessoas, proporcionando um elo com o desconhecido e alimentando a chama da curiosidade espiritual que permeia a trajetória da humanidade. A diversidade de representações dos anjos transcende o estereótipo comum de seres alados, revelando uma tapeçaria rica de interpretações que enriquecem a compreensão dessas entidades celestiais. Embora muitas vezes associados a asas brancas e resplandecentes, as escrituras bíblicas oferecem uma narrativa mais diversificada, descrevendo anjos sem asas que se assemelham a indivíduos comuns em suas manifestações terrenas. Esse detalhe revela uma dimensão mais humana dos anjos, desafiando a simplificação de sua existência como meros portadores de boas notícias ou mensageiros divinos. A variedade de representações, inclusive na ausência de asas, destaca a maleabilidade simbólica dessas figuras, que vão além de estereótipos convencionais. As culturas antigas, como os egípcios e gregos, contribuíram significativamente para a formação do simbolismo alado associado a anjos. Os egípcios, por exemplo, representavam divindades aladas em associação com o deus Sol Horus, enquanto na mitologia grega, entidades como Hipnos e Thanatos eram retratadas com asas. Essas influências culturais estabeleceram um precedente visual que ecoou através dos séculos, moldando as imagens subsequentes na tradição cristã e além. Ao explorar essas diversas representações, é possível perceber que os anjos não são apenas figuras estagnadas em uma única interpretação visual. Eles são seres adaptáveis, capazes de incorporar significados variados que ressoam com as nuances culturais e espirituais de diferentes épocas e sociedades. Assim, a compreensão das representações dos anjos como seres alados é apenas uma faceta de um espectro muito mais amplo, onde a plasticidade simbólica enriquece a complexidade intrínseca dessas entidades celestiais em diversas tradições ao redor do mundo. A riqueza da angelologia é evidente nas diversas tradições religiosas que exploram a natureza e o papel dos anjos no cosmos. Cada fé oferece uma perspectiva única, adicionando nuances à compreensão dessas entidades celestiais. Na fé zoroastrista, uma narrativa cósmica se desenrola com uma épica batalha entre Ahura Mazda e Ahriman. Nesse cenário, várias classes de anjos emergem como participantes nesse conflito transcendental. Os Amesha-Spentas, conhecidos como imortais benéficos, personificam as qualidades abstratas do Criador,
enquanto os Daevas representam o oposto, sendo deuses indignos de adoração. A verdadeira batalha entre o bem e o mal se desenrola nesse contexto angelical, refletindo a dualidade inerente à condição humana. Já nas crenças egípcias, a angelologia assume formas distintas com o Baalma e o Ka. O Baalma é representado como um pássaro com cabeça humana, simbolizando a individualidade e, de certa forma, a personalidade única de cada ser humano. Por outro lado, o Ka é a essência vital, a distinção entre a vida e a morte. A visão egípcia oferece uma abordagem holística, incorporando diferentes aspectos da existência humana na compreensão dos anjos. A fé celta, por sua vez, introduz um elemento encantador à angelologia com a presença das fadas. Essas criaturas, possivelmente interpretadas como anjos neutros, encontram-se presas entre o céu e o inferno. A teoria sugere que, por não terem participado da guerra celestial, essas fadas vagueiam pela terra, manifestando-se como seres benevolentes ou malévolos. Essa interpretação celta destaca a ambiguidade nas representações angelicais, desafiando a dicotomia tradicional entre o bem e o mal. Assim, a angelologia em diferentes tradições de fé oferece um mosaico fascinante de perspectivas sobre o divino, destacando a versatilidade e a adaptabilidade desses seres celestiais nas narrativas culturais e religiosas ao redor do mundo. A intrincada trama da angelologia se desdobra ainda mais ao explorarmos o fascinante conceito dos anjos caídos e as complexas hierarquias espirituais que emergem desse drama celestial. Esse tema cativante encontra suas raízes em um evento pré-humano de julgamento, como descrito no livro do Apocalipse, delineando não apenas a rebelião de certos anjos, mas também a subsequente organização hierárquica que molda o cosmos espiritual. A queda de Lúcifer, o portador da luz, serve como um ponto focal nesse drama celestial. Essa narrativa sugere que, antes da criação da humanidade, os anjos passaram por um julgamento onde a escolha de permanecer em seu estado original de santidade foi oferecida. Aqueles que falharam nesse teste cósmico tornaram-se os anjos caídos, marcando assim o início da dicotomia entre o bem e o mal. A hierarquia angelical que emerge dessa rebelião é vasta e estratificada. Arcanjos como Miguel e Gabriel são mencionados nas Escrituras como figuras proeminentes nessa ordem celestial. Cada um desempenha um papel específico, destacando a diversidade de funções e responsabilidades dentro do reino angelical. Perscrutando as perspectivas teológicas sobre as motivações e emoções dos anjos, entramos em um terreno fascinante. A natureza da escolha feita por Lúcifer e, por extensão, pelos anjos caídos, levanta questões sobre livre-arbítrio e a capacidade dos anjos de discernir entre o bem e o mal. Enquanto os humanos têm livre-arbítrio, os anjos foram criados com um propósito específico, mas com a oportunidade de desviar-se desse papel designado. A complexidade de suas motivações permanece um mistério teológico, proporcionando espaço para uma ampla gama de interpretações. Além disso, a discussão sobre as emoções dos anjos adiciona camadas de profundidade ao entendimento de sua existência. A alegria que os anjos experimentam durante suas interações com os humanos é vista como uma manifestação da glória de Deus, tornando essas interações uma fonte de alegria celestial. Essa perspectiva sugere que os anjos, apesar de sua natureza espiritual, compartilham emoções e motivações que refletem a complexidade da experiência humana. Assim, a saga dos anjos caídos e as hierarquias espirituais revelam uma narrativa rica e multifacetada, proporcionando um vislumbre não apenas do mundo celestial, mas também de questões filosóficas profundas que ecoam nas mentes teológicas ao longo dos séculos. A abordagem analítica de Carl Jung lança luz sobre o significado psicológico e espiritual dos anjos, considerando-os como arquétipos que desempenham um papel crucial na moldagem do comportamento humano. De acordo com a interpretação junguiana, os anjos transcendem sua existência mitológica para se tornarem catalisadores poderosos na jornada de autodescoberta e realização espiritual dos indivíduos.
A análise junguiana sugere que os anjos representam arquétipos, imagens simbólicas profundamente enraizadas no inconsciente coletivo da humanidade. Esses arquétipos, ao serem ativados, exercem uma influência poderosa sobre o comportamento e a psique individuais. Ao explorar a presença dos anjos na Divina Comédia de Dante, percebemos que essa obra serve como uma jornada metafórica, representando o processo de individuação. A individuação, conceito central na psicologia junguiana, é o caminho de integração dos aspectos conflitantes da psique, buscando a totalidade e a realização do eu. Os anjos, como arquétipos, desempenham um papel vital nesse processo, agindo como guias e facilitadores na jornada interior do indivíduo. A Divina Comédia, em particular, apresenta uma narrativa ricamente simbólica, onde a figura do anjo, como psicopompo, guia o protagonista através do inferno, purgatório e paraíso. Essa jornada é uma metáfora intrincada para a jornada humana em direção à compreensão de si mesmo e à reconciliação com os diferentes aspectos da psique. O impacto dos anjos na psicologia humana vai além do simbolismo, mergulhando profundamente na espiritualidade. Eles se tornam agentes de transformação interior, auxiliando os indivíduos na superação de desafios, na busca de significado e na conexão com o divino. A presença constante dessas entidades arquetípicas na mitologia, literatura e arte destaca sua relevância perene na exploração das complexidades da condição humana. Portanto, a análise junguiana oferece uma lente valiosa para compreender não apenas a função mitológica dos anjos, mas também seu papel vital na jornada de crescimento pessoal, autodescoberta e espiritualidade.